E nesse vídeo vamos resolver a questão 18 do concurso da Cefaz do Espírito Santo, aplicado em 2022, pela banca FGV. Então, se você vai fazer concurso para essa banca e gosta desse tipo de conteúdo, deixa o seu like para valorizar o trabalho do professor. E se você está chegando agora no canal, meu nome é Emerson Alves, sou professor de matemática e já vai se inscrevendo aí no canal para você aprender matemática resolvendo questões, beleza? Então, no vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho dessa questão. Ela fala de porcentagem e taxa de juros mensal. Para ficar um pouco mais legal esses vídeos, eu vou explicar o que é porcentagem, o que é taxa e resolver essa questão, beleza? Então, vamos lá. Eu vou fazer isso em praticamente todos os vídeos. Eu vou explicar o assunto que envolve aquela questão, ok? Então, essa questão diz o seguinte. Marlene comprou uma mercadoria que custava R$ 400 e ela pagou em duas parcelas. R$ 200 no ato da compra, ou seja, esses R$ 200 não gerou nenhum acréscimo a mais, né? Nenhuma taxa, nenhum juros em relação a esses R$ 200, porque no momento da compra ela pagou isso daí, né? E 280, né? Um mês após a compra. Então, perceba que um mês após a compra houve um acréscimo em relação ao que ela ainda devia a compra, certo? Então, a pergunta é: a taxa de juro mensal paga por Marlene foi de... Então, veja só. Vamos criar uma cronologia aqui. Sempre que você vê esse tipo de situação, você cria uma cronologia, tá? Primeiro que Marlene comprou uma mercadoria que custava, né? O custo dela era de R$ 400, certo? R$ 400. No momento da compra, eu vou dizer assim, no momento zero, o que aconteceu? Ela pagou R$ 200. Aí, quando você vai olhar em relação ao aumento, tá? Você olha em relação ao que falta para ela pagar. Então, o que falta para ela pagar seria dos 400, menos o que ela já pagou, ou seja, menos 200. Daí a gente tem que 200 para 400 falta 200. Então, ela ainda tinha de dívida, certo? R$ 200. Porém, após um mês, ela teve que pagar 280. Então, passando-se um mês, tá? Vou até colocar aqui, ó. Após um mês, ela agora vai pagar R$ 280. Aí ela pergunta: a taxa de juro mensal paga por Marlene foi? Como ele quer a taxa de juro mensal e só se passou um mês, tá? Veja, só passou um mês. Então, esse juro é em relação ao que ela ainda falta para pagar, em relação à sua dívida. Quando a gente tem aí um aumento em relação ao valor que ela devia pagar, ou seja, se ela devia R$ 200 e ela pagou 280, então veja que o aumento foi em relação a 200, ou seja, 280 menos o que ela estava devendo, ou seja, isso daqui, ó, R$ 200 menos R$ 200. Daí a gente faz essa diferença, 0 para 0, nada, 0 para 8, vai 8, né? 2 para 2, nada. Então, temos aí um aumento de R$ 80. Agora, como que a gente vai calcular essa taxa de juro mensal? A taxa é uma coisa em relação à outra. Então, vamos agora ver o que é porcentagem. Porcentagem nada mais é do que um determinado valor em relação a 100, ou seja, quantos por 100, né? Ou seja, por exemplo, 30, né, por cento, isso significa 30 por 100. 30 em relação a um total de 100. Então, quando a gente quer saber uma taxa mensal em porcentagem, veja que as respostas aqui elas estão em porcentagem, você pega o valor, né, de acréscimo, o valor que aumentou, ou seja, nesse caso aqui foi 80, em relação ao total que ela estava devendo, certo? Ao total que tinha aumentado antes, certo? Ou seja, R$ 200 aqui. Beleza? Ok. Daqui a gente pode fazer o seguinte, se a gente encontrar um número sobre 100, então isso daqui nada mais é do que
a nossa porcentagem. Lembra? Ó, se eu tenho 30 por 100, eu tenho 30%. Exemplo, se eu tenho 2%, eu tenho 2 por 100, certo? Tiro o símbolo de porcentagem, coloco 100. Então, aqui, ó, veja, 80 por 200, eu tenho que encontrar o número por 100. Então, aqui eu posso fazer o seguinte, eu posso simplificar 8 e 2. Então, aqui a gente fica com 40 sobre 2 por 2 dá 1. Então, 1 vezes 100, aí dá 100. Você poderia fazer de outra forma também. Por exemplo, 80 dividido por 2 dá 40 e 200 dividido por 2 dá 100. Percebeu que agora a gente tem 40 por 100, 40 em relação a 100? Então, esse 40 em relação a 100 é exatamente o nosso 40%. Beleza? Então, essa é a nossa taxa de aumento, ou seja, a nossa taxa de juro mensal. Daí a gente marca a nossa alternativa letra A. Beleza? Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreva no canal para você aprender matemática resolvendo questões. Eu vou tentar resolver mais as questões desse estilo, em que eu mostro a resolução da questão e também o assunto por trás dessa questão. Beleza? Então é isso, um forte abraço, vejo você aí no próximo vídeo.